Você já parou para pensar no impacto que as suas palavras têm sobre a sua vida? Talvez você nem perceba, mas o que você diz no dia a dia pode estar atraindo bênçãos ou bloqueando milagres. A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. Ou seja, aquilo que falamos tem força para moldar a nossa realidade. Muitas vezes, sem querer, acabamos declarando derrota sobre nós mesmos, quando a gente diz frases como estas: eu nunca vou conseguir, minha vida nunca muda, isso sempre dá errado para mim. Mas Deus quer que a nossa boca seja uma fonte de palavras que geram vida, transformação e vitória. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 4 passos essenciais para mudar suas palavras e, assim, mudar sua vida. E o melhor, cada passo está fundamentado na palavra de Deus, com histórias incríveis da Bíblia que vão abrir seus olhos para essa verdade poderosa. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque eu tenho certeza de que essa mensagem pode mudar completamente a sua forma de falar e viver. Vamos juntos? Passo 1. Fale vida, não morte. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você já percebeu como algumas palavras podem transformar um dia inteiro? Um simples "você consegue" pode renovar as forças de alguém, enquanto uma frase tipo "você nunca vai dar certo" pode destruir sonhos. Isso acontece porque nossas palavras têm um poder incrível. A Bíblia deixa isso muito claro. Com a língua, podemos trazer vida ou morte. Quantas vezes nos pegamos dizendo coisas como: eu nunca vou conseguir, minha vida não tem jeito, isso sempre dá errado para mim. Essas frases não são apenas palavras soltas ao vento. Elas são sementes que plantamos no nosso próprio futuro. Quando falamos repetidamente palavras de derrota, estamos fortalecendo a incredulidade e o medo, deixando o terreno da nossa vida estéril para os milagres de Deus. A gente lê sobre os espias da Terra Prometida, Números 13 e 14. Um exemplo forte disso está na história dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a Terra Prometida. 10 deles voltaram dizendo: a terra é boa, mas os gigantes são muito fortes. Não conseguiremos vencê-los. Eles declararam palavras de medo, dúvida e incredulidade. E qual foi o resultado? De todos que saíram do Egito, nenhum deles entrou na terra. Por outro lado, Josué e Caleb disseram: se Deus está conosco, certamente venceremos. Eles não ignoraram os desafios, mas escolheram olhar para a promessa e não para o problema. E sabe o que aconteceu? Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque suas palavras estavam alinhadas com a fé em Deus. No coração deles, eles diziam: não saímos da escravidão do Egito para morrer no deserto e nem para deixar de receber a nossa bênção. Eu vim até aqui, e aqui não é o meu final. Eu não aceito que o fim da minha história seja este, sem terra, sem herança, sem vitória. Nós vimos os milagres de Deus desde o Egito até aqui. Deus não vai nos abandonar. Ele é fiel e vai cumprir as promessas. Se queremos viver as promessas de Deus, precisamos trocar palavras de dúvida por palavras de fé. Em vez de dizer "eu não consigo", declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Deus tem planos de paz para minha vida. Jeremias 29:11. Nossas palavras devem estar alinhadas com aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Quando falamos vida, estamos abrindo espaço para que Deus haja, fortalecendo nossa fé e influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Mas como podemos declarar as palavras certas? O segredo está no próximo passo. Se queremos mudar nossas palavras, precisamos aprender a declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Passo 2. Declare as promessas de Deus. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se no primeiro passo aprendemos que nossas palavras têm poder, agora vamos entender como usar esse poder a nosso favor. O segredo está em declarar as promessas de Deus. Isso significa falar com fé,
proclamando o que a Bíblia diz sobre nós e sobre as situações que enfrentamos. O que significa declarar as promessas de Deus? Declarar não é apenas repetir versículos de forma mecânica. É acreditar e falar com convicção, trazendo à existência aquilo que Deus já determinou. A palavra de Deus é viva, e quando a confessamos com fé, ela começa a transformar nossa realidade. Muitas vezes, oramos pedindo a Deus um milagre, mas logo depois cancelamos nossa oração com palavras negativas. Por exemplo, nós oramos pedindo: Senhor, eu creio que Tu és meu provedor. Depois dizemos: não tem jeito, eu nunca saio das dívidas. Oramos: Senhor, cura minha família. Depois reclamamos: minha casa nunca muda, só tem problema. Isso mostra que nosso coração ainda não está cheio da fé necessária para falar e sustentar as promessas de Deus. Mas existe um caminho para mudar isso. No Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, do 1 ao 10. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso sobre o impacto das declarações de fé. Deus levou o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e perguntou: podem esses ossos reviver? Ezequiel respondeu: Senhor, só Tu sabes. Então Deus deu uma ordem: profetize sobre esses ossos. Ezequiel começou a declarar vida, e algo incrível aconteceu. Os ossos começaram a se juntar, carne e pele cresceram sobre eles, e finalmente Deus soprou o Espírito, transformando aquele vale de morte em um exército vivo. Aqui aprendemos que milagres acontecem quando declaramos a palavra de Deus com fé. Ezequiel não apenas observou a situação, ele falou a palavra certa e viu a transformação acontecer. Se queremos ver mudanças reais, precisamos substituir palavras de derrota por declarações de fé baseadas na Bíblia. Aqui estão alguns exemplos de promessas que podemos declarar. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo. Romanos 8:37. Deus supre todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Filipenses 4:19. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Quando falamos o que Deus já declarou sobre nós, nossa fé cresce, e o ambiente ao nosso redor começa a mudar. Mas para que isso seja realmente eficaz, existe um detalhe muito importante. Nossas palavras refletem aquilo que está dentro do nosso coração. E isso nos leva ao próximo passo. Como purificar nosso coração para que nossas palavras sejam verdadeiramente transformadas? Passo 3. Tenha um coração puro, pois ele influencia suas palavras. Mateus 12:34. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Agora que entendemos o poder das palavras e a importância de declarar as promessas de Deus, precisamos dar um passo ainda mais profundo: purificar o nosso coração. Isso porque nossas palavras são um reflexo direto do que está dentro de nós. Se nosso coração estiver cheio de medo, incredulidade, rancor ou pessimismo, mais cedo ou mais tarde essas coisas vão sair pela nossa boca. Mas se nosso coração estiver cheio da presença de Deus, de fé e esperança, então falaremos vida naturalmente. O que está enchendo o seu coração? Pense no seguinte: se uma garrafa está cheia de água suja e você a derruba, o que vai sair dela? Água suja. Agora, se a mesma garrafa estiver cheia de água limpa, o que vai sair? Água limpa. Com o nosso coração é a mesma coisa. Se alimentamos nossa mente e nosso espírito com coisas negativas, fofocas, reclamações, falta de perdão, ansiedade, então isso será o que transbordará da nossa boca. Mas se buscamos Deus, enchemos nosso coração com a palavra, cultivamos gratidão e perdoamos aqueles que nos machucam, nossas palavras começarão a refletir essa transformação. Na história bíblica de Davi e Saul, 1 Samuel 24, um exemplo forte sobre como o coração influencia as palavras está na história de Davi e o rei Saul. Saul perseguia Davi por inveja, tentando matá-lo, mas em um certo momento, Davi teve a chance perfeita de se vingar. Ele encontrou Saul dormindo e poderia ter acabado com ele ali mesmo. Mas sabe o que Davi fez? Ele escolheu honrar ao invés de atacar. Ele disse: não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Isso mostra que o coração de Davi estava cheio de temor a Deus e respeito, e por isso suas palavras foram de honra e não de ódio. Se Davi estivesse cheio de rancor, teria falado maldição sobre Saul e tomado a justiça em suas próprias mãos.
Mas por ter um coração puro, suas palavras foram corretas, e no tempo certo, Deus o exaltou como rei de Israel. Se queremos falar palavras que trazem vida, primeiro precisamos purificar o nosso coração. Como podemos fazer isso? Buscando Deus em oração. Quanto mais falamos com Deus, mais nosso coração se enche dele. Meditando na palavra. O que lemos e ouvimos diariamente molda nossa forma de falar. Praticando perdão. Um coração cheio de mágoa sempre vai gerar palavras amargas. Evitando palavras negativas. Se você sempre reclama, pare e reflita. O que isso está revelando sobre meu coração? Agora que entendemos a importância de um coração purificado, surge uma pergunta fundamental. Como podemos usar esse novo coração para transformar a vida das pessoas ao nosso redor? E isso nos leva ao último e mais poderoso passo: usar nossas palavras para edificar e abençoar. Passo 4. Use suas palavras para edificar e abençoar. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora que aprendemos a importância de falar vida, declarar as promessas de Deus e manter um coração puro, chegamos ao último e mais poderoso passo: usar nossas palavras para edificar e abençoar aqueles ao nosso redor. A nossa boca pode ser um instrumento de Deus para levantar pessoas, restaurar relacionamentos e gerar esperança. Mas, infelizmente, também pode ser uma ferramenta para destruir, magoar e afastar pessoas do propósito de Deus. Muitas vezes, sem perceber, criticamos, julgamos ou até amaldiçoamos alguém com nossas palavras. Quantas pessoas já perderam a fé por causa de palavras duras que receberam? Quantas vidas poderiam ser restauradas se apenas escolhessem falar com amor, graça e sabedoria? Jesus e Pedro, Mateus 16 do 16 ao 18. Um exemplo incrível do poder de palavras que edificam está na conversa entre Jesus e Pedro. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu com ousadia: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Naquele momento, Jesus liberou sobre a confissão de Pedro uma palavra de edificação poderosa. "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Lembrando que a pedra que Jesus falou que edificaria a sua igreja sobre ela, é a verdade imutável de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Pedro recebeu uma identidade nova através das palavras de Jesus. Isso mostra que quando escolhemos falar palavras de encorajamento e verdade sobre alguém, estamos ajudando essa pessoa a entrar no propósito de Deus. Agora pense: quantas pessoas ao seu redor estão precisando de uma palavra de vida? Talvez alguém precise ouvir uma simples frase, como: "Eu creio em você, Deus tem um propósito para a sua vida", ou "Você é precioso para Deus." A partir de hoje, tome a decisão de usar suas palavras para abençoar e não para ferir. Aqui estão alguns desafios práticos. Elogie mais do que critica. Ore pelas pessoas ao invés de apenas falar sobre elas. Declare palavras de encorajamento sobre sua família. Substitua reclamações por gratidão. Se você colocar isso em prática, verá sua vida e seu ambiente sendo transformados. A Bíblia nos ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18:21. Isso significa que aquilo que falamos pode mudar o nosso destino e o das pessoas ao nosso redor. Relembrando os 4 passos essenciais para mudar suas palavras e transformar sua vida. 1. Fale vida, não morte. Escolha palavras de fé ao invés de palavras de derrota. 2. Declare as promessas de Deus. Proclame a verdade bíblica ao invés de palavras de dúvida. 3. Purifique seu coração. O que está dentro do seu coração transborda pela sua boca. 4. Use palavras para edificar e abençoar. Seja um canal de Deus para levantar pessoas ao invés de derrubá-las. Agora pense comigo: se Jesus estivesse ao seu lado agora, ele aprovaria as palavras que você tem falado? Você tem edificado ou destruído com sua boca? A boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Deus nos dá a oportunidade de renovar nossa mente, purificar nosso coração e começar a falar palavras de vida. Se fizermos isso, veremos mudanças poderosas em nossa vida espiritual, emocional e até em nossos relacionamentos. Desafio: a partir de hoje, antes de falar algo, pergunte-se: isso edifica ou destrói? Isso aproxima ou afasta de Deus? Isso libera fé ou medo?
Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário aqui abaixo. Qual desses 4 passos você mais precisa aplicar na sua vida? Vou amar ler e orar por você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Shalom.